Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual, canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus, com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Padre Jonas Abib. Se você ainda não conhece, eu convido você a ficar no canal e a conhecer. Então já se inscreva, acione o sininho da notificação, até você que já é inscrito, viu? Tem gente que não está recebendo notificação, já me falou, olha, eu não sei quando vai ter um novo vídeo. Então, veja se o sininho está notificando você direitinho. Caso contrário, quando você passar pelo canal e ver os vídeos que eu já tenho programados, clique para receber a notificação em cada um deles. Assim você será lembrado com certeza dos vídeos no horário certo para você fazer o estudo junto comigo. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós continuamos no Evangelho de São João, agora pela segunda vez, né? Para você que está chegando agora no plano de leitura, no canal, nós estudamos o Evangelho de São João 2 vezes dentro do plano de leitura do Padre Jonas, que começa pela primeira carta de São João. Você vai ver tudo isso aqui na descrição do vídeo e também nas playlists. Vale a pena você navegar aqui pelo canal para conhecer direitinho. O livro do método ensina exatamente a ordem dos livros que nós devemos ler. Então a gente não começa pelo Gênesis, a gente não começa por nenhum livro do Antigo Testamento, a gente começa pelo Novo Testamento e nem é pelos Evangelhos, é pela primeira carta de São João. Aí depois sim, o Evangelho de São João, o Evangelho de São Marcos, as pequenas cartas, e ele vai fazendo todo esse rodízio de livros para que a gente entenda muito bem o Novo Testamento. Até que por fim, a gente terminando o Apocalipse, retorna à primeira carta de São João pela terceira vez e no Evangelho de São João pela segunda vez. Então, nós já estamos neste ponto, no Evangelho de São João pela segunda vez. Ao terminarmos este livro, nós vamos para o Antigo Testamento. Aí você poderia pensar assim, nossa, já tem tanta coisa para fazer ainda, tanto caminho, mas é um caminho bom de se fazer, um caminho bonito. Quem faz o método comigo há anos e está aqui aprendendo a fazer o método, a ser fiel todos os dias, sabe dos benefícios que é esse método do Padre Jonas, a Bíblia no meu dia a dia. Eu quero convidar você a fazer a mesma experiência. Então, fica aqui nesse vídeo hoje, participe e depois, se você é novo, vai encontrar o plano de leitura para você. Até se você nem sabe mexer na Bíblia, fala assim, poxa, mas nem mexer na Bíblia eu sei. Eu tenho uma playlist, Primeiros Passos no Diário Espiritual, que te ensina a mexer na Bíblia. Então, para você que está começando hoje, veio de longe, não sabia nada da igreja, não sabia nada de Bíblia, você está no caminho certo, você está no lugar certo. Tá bom? Evangelho de São João, capítulo 7, versículos de 40 a 52. Alguns dentre a multidão, ouvindo essas palavras, diziam, esse é verdadeiramente o profeta. Diziam outros, esse é o Cristo. Mas alguns diziam, porventura, pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que Cristo será da descendência de Davi e virá de Belém, a cidade de onde era Davi? Produziu-se uma cisão entre o povo por sua causa. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Os guardas, então, voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus e lhes perguntaram, por que não trouxestes? Responderam os guardas, jamais um homem falou assim. Os fariseus replicaram, também fostes enganados? Alguns dos chefes ou alguém dos fariseus, por acaso, creram nele? Mas esse povo que não conhece a lei
são os malditos. Nicodemos, um deles, o que anteriormente viera a Jesus, disse-lhes: acaso nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo ou saber o que fez? Responderam-lhe: és também Galileu? Estuda e verás que da Galileia não surge profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fechamento do capítulo 7. E se a gente olhar para trás, e é sempre importante olhar para trás, a gente vai ver que tudo isso aqui vem de longa data, né? Vamos ter o início dessas discussões com os judeus a respeito da identidade de Jesus lá no capítulo 5. No capítulo 5, Jesus está indo para Jerusalém, Jesus passa pela Samaria, encontra a samaritana, tem a grande novidade de apresentar aos samaritanos o Messias, e ela crê no Messias, uma samaritana que de início não queria nem falar com Jesus, tratou mal Jesus. Mas aí Jesus ganha o coração daquela mulher e ela vai anunciar para a cidade inteira de Sicar quem é Jesus. E Jesus passa 2 dias com eles. E no final eles falam assim: olha, não preciso mais do seu testemunho. Nós também vimos. Nós agora também cremos. Pensa numa coisa que era impossível. Os judeus não passavam ali. Mas Jesus foi lá e não só passou por lá, mas permaneceu lá e mudou a realidade daquela cidade. Mas aí Jesus vai para Jerusalém e começa a fazer milagres lá. E lá ele começa a enfrentar todo tipo de oposição. E as discussões são acaloradas. E Jesus não recua. Jesus vai e dá testemunho de quem ele é, das obras do Pai, da unidade dele com o Pai, de que ele é enviado, de que ele é embaixador do Pai. Mas ninguém acredita. Vem o capítulo 6 e João ensina as multidões, aos pobrezinhos, e lá ele realiza sinal da multiplicação dos pães. Para os discípulos ele anda sobre as águas, só que o povo vai atrás dele por causa da comida. E Jesus ensina por que tipo de pão vale a pena trabalhar, por que tipo de alimento vale a pena trabalhar, e ensina. Só que o ensinamento é difícil, porque requer fé, não num homem, mas em Deus. Então aqueles que não creem que Jesus é Deus vão embora. Os que creem permanecem. E aí, continua no capítulo 7, porque tem a festa. Jesus fala que não vai, mas depois vai. E lá ele ensina, e lá ele abre de novo o coração e é duramente questionado, repreendido. Mas ele fala de maneira muito clara quem ele é, de novo. Só que mesmo assim há uma grande divisão entre as pessoas. Não só entre as autoridades, entre aqueles que entendem da palavra de Deus, mas o povo em geral, que não sabe quem Jesus é. E aqui se mostram 2 realidades. Uma realidade de um povo que não reconhece Jesus porque eles estão afastados da verdade das Escrituras. Eles não entendem as profecias, eles não sabem o que esperar. Então, não sabe de onde vem o Messias. Alguém fala isso aqui, ó. Quanto ao Messias, ninguém sabe de onde ele é, de onde ele vem. Aqui, ó, no versículo 25, capítulo 7, versículo 25. Alguns de Jerusalém diziam: não é esse que procuro matar? Esse que fala publicamente nada lhe faz, lhe dizem. Porventura as autoridades reconhecem ele ser o Cristo? Mas nós sabemos que de onde esse é, ao passo que ninguém sabe de onde será o Cristo quando ele vier. Olha aí, que história é essa? Na página seguinte, que é o estudo de hoje, eles dizem que a Escritura não diz que o Cristo será da descendência de Davi e virá de Belém, a cidade de onde era Davi?
Ou seja, Jesus nasceu em Belém. Só que ninguém estava preocupado em verificar de fato as coisas. Eles queriam tudo pronto. Então o Messias vem, que ele venha, e o sinal que eles queriam ver do Messias era vencendo os opressores romanos. Aí eles iam acreditar. Só que Jesus faz isso de uma maneira que eles não esperam. Jesus vence o pecado. Jesus vence o império romano que representa o anticristo, o império deste mundo, com a sua obediência ao Pai, com a sua paixão, morte e ressurreição. Ele vem dar testemunho da verdade. É o que ele fala para Pilatos. Quem é da verdade, escuta a minha voz. E o que acontece aqui? Essas pessoas não estão ouvindo a voz de Jesus. Eles até escutam, mas não entra no coração. Tem gente que ouve falar da palavra de Deus, mas a palavra de Deus não entra no coração porque a pessoa não tem disposição de mudar. A pessoa não tem disposição de se converter. Ela não quer a mudança. Você explica para ela a verdade, mostra para ela a palavra e ela fala assim, mas eu não acho que eu estou errado. Eu acho que eu estou certo. Deus vai dar um jeito de fazer o que eu preciso para mim. Você entende? A insanidade, a pessoa crê em Deus. Ela acredita nas coisas de Deus, mas só naquilo que é de benefício para ela. O que Deus pede para ela mudar, para ela se converter, para ela se modelar aquilo que é a vontade de Deus, ela não quer fazer e acha que Deus concorda com isso ainda, que Deus vai continuar aprovando essa situação dela. Não vai. Não vai. Ela mente para si mesma. Então isso é muito importante. A gente precisa ter uma fé verdadeira. O povo aqui estava dividido, cada um pensava de um jeito. E aqueles que deveriam reconhecer Jesus, que deveriam investigar a origem de Jesus, ele é da Galileia, mas será que ninguém sabia que na época dele, ele teve que ir para Belém por causa do recenseamento e ali, por causa disso, ele nasceu? Será que esses homens não tinham condições de investigar isso? Tinham, mas não era interesse deles. Eles estavam incomodados porque Jesus mexia com aquilo que eram as suas prioridades e o seu status na igreja, vamos dizer assim, na religião judaica. Na sua autoridade. Ninguém podia tocar na sua autoridade. Só nós podemos interpretar e ensinar a lei. Só que Jesus sabia muito mais que eles. E apontava os seus erros. E isso os deixava irados contra Jesus. Mandaram os guardas buscá-lo, só que os guardas ouviram Jesus e ficaram sem palavras. Não podemos prender ele, ninguém fala como ele. E aí eles amaldiçoam o povo que eles deveriam ajudar. Olha como eles estavam cegos. Eles dizem assim, eles disseram assim, mas este povo que não conhece a lei são uns malditos. Que tristeza! Mas é a realidade que eles estavam vivendo. Jesus causa controvérsias. Já discutiu com alguém por causa de Jesus? Porque a pessoa tem uma ideia completamente errada de Jesus. Ela fala que crê em Deus, mas não é o mesmo Deus. É um pseudo Jesus, é um Jesus de caricatura, é um Jesus mutilado. É uma fé que está faltando muita coisa. É por isso que nós precisamos caminhar com a igreja, irmãos, para nós não errarmos. A igreja é a esposa de Cristo. É aquela que Jesus deixou no mundo para preparar-se, para aprontar-se, para ficar toda pura, santa, limpa, sem ruga, para quando ele voltar. E unidos à igreja, como membros da igreja, membros fiéis, membros obedientes, que nós estaremos prontos também para Jesus quando ele voltar. E não confusos, perdidos, como esses homens e mulheres aqui discutindo sobre
quem é Jesus de fato. Vamos anotar no nosso diário? Não tem promessas, nem ordens, nem princípios eternos hoje, nesse trecho, mas tem mensagem de Deus. Qual que é a mensagem de Deus para você? Sempre tem uma mensagem de Deus. Como colocá-la em prática na sua vida? Anota isso no seu diário. Vamos lutar para viver. Quero dizer para você que é uma coisa muito importante. Na descrição do vídeo você encontra o passo a passo, tá? Tem tudo aqui explicando para você como você vai fazer o estudo bíblico, o diário espiritual, a Bíblia no meu dia a dia, seguir junto comigo. As primeiras playlists, a grande maioria das playlists até agora, são em áudio, então fica até mais fácil para você, né? Se você tem um YouTube Premium, você pode deixar em offline, enfim, tudo isso vai te ajudar. Você pode até baixar isso em áudio e ter com você, para você não depender só da internet para acessar os vídeos. Tem o seu caderno, tem a sua caneta, as suas canetas coloridas para você anotar promessas, ordens e princípios eternos, tá bom? Um pedacinho de cartão de crédito, um cartão de visita, algo assim, e que você possa fazer as suas anotações. Eu gosto assim porque é pequenininho, cabe na Bíblia, e assim nós vamos juntos fazer a Bíblia inteira, com a graça de Deus, com esse método. Muita gente já começou, está fazendo comigo, sem pressa, sem desespero. Eu quero fazer em um ano. Tudo bem, você consegue fazer com esse método também, mas você vai ter que acelerar bastante a leitura, né? Tem capítulos que são maiores, então ao invés de você fazer um capítulo por dia, você vai ter que fazer mais. Não recomendo para você, viu? Essa pressa toda, de verdade. Recomendo que você faça aos poucos, degustando muito bem da palavra de Deus. Assim, a gente é muito melhor formado. É como quem come uma comida excelente, muito boa, mas não mastiga direito, não é verdade? Você come de qualquer jeito, pode até passar mal, e aí tem que parar de comer por um tempo. E nessa você deixa de se alimentar corretamente. Então, minha dica é que você faça como nós estamos fazendo aqui. O resultado é muito bom, viu? E por último, não menos importante, se você quiser adquirir Bíblia no loja.cançãonova.com, Bíblia infantil ou Bíblia de adulto, depois eu vou mostrar aqui também a Bíblia de adulto que tem como exemplo, né? Mas qualquer Bíblia na Canção Nova, no site loja.cançãonova.com, 5% de desconto com o cupom que está aparecendo agora na sua tela, Padre Jonas da Bíblia. Tá bom? Sempre esse cupom é do ano inteiro. E se tiver já desconto, ele vai somar mais 5% de desconto. Viu? Coisa boa? Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.